Olá, alunos do terceiro ano do ensino médio do Colégio Estadual Professor Vilmar Gonçalves da Silva. Tudo bem com vocês? Tranquilos? Professor Alessandro, professor da disciplina de Geografia. Pessoal, vamos dar continuidade, né, ao nosso conteúdo aí, que a gente vem trabalhando desde o primeiro bimestre com vocês aí, falando a respeito dessa geopolítica dos conflitos, né, ou a geografia dos conflitos. Hoje a gente vai iniciar pelo livro de vocês, falando a respeito do conflito no Grande Oriente Médio, né, principalmente essa questão da Palestina com israelenses, né? Israelenses e palestinos, tá? Essa instabilidade gerada aí dentro do território do Oriente Médio, dentro de Jerusalém, faixa de Gaza, né? A Cisjordânia. Então, olha só, pessoal, para iniciar a gente vai falar o seguinte: uma das zonas de maior instabilidade se concentra aí principalmente na região considerada como Grande Oriente Médio, estendendo aí de Marrocos, ou seja, do norte da África, até o Afeganistão e o Paquistão na Ásia. Tá? Toda essa região aí é palco de grandes conflitos, né, regionais que se tornam, às vezes, até conflitos com certa interferência internacional por parte da ONU. Tá? Essa região na qual a Ásia, a Europa e a África conectam vem sendo afetada por uma série de enfrentamentos envolvendo principalmente israelenses e árabes, né? Grupos terroristas e também pequenas potências mundiais aí também, tá? Grandes potências mundiais, aliás, tá? Então, olha só, pessoal, a questão da Palestina é um fato complexo, né? A formação aí do Estado de Israel a partir de 1948 pela ONU, né? Com apoio dos Estados Unidos, por parte do atual presidente da época, né? Ronald Reagan, né? E a dama de ferro da Inglaterra, Margaret Thatcher, né? Assinaram acordos juntamente com a ONU para a criação do Estado de Israel, tá? Para que esse Estado abrigasse principalmente os judeus em meio ao território árabe. E tudo isso vem provocando, né? Essas instabilidades políticas, econômicas e militares dentro do território da Palestina, tá? Bom, a região da Palestina ela foi ocupada e conquistada por muitos povos, entre eles os judeus, no século 6 a.C. O povo judeu ele iniciou sua primeira dispersão pelo mundo, né? Ou seja, sua diáspora, né? O deslocamento, tá? Nas últimas décadas do século XIX, surgiu na Europa um movimento sionista que reivindicava o Estado hebreu na Palestina, então povoado pelos árabes. Então, esse movimento sionista aí era um movimento que tendia a abrigar os judeus novamente, ao retorno deles, né, depois da diáspora, novamente à Palestina. Em 1947, a ONU ela aprovou a criação de um Estado Nacional para o povo judeu e em 1948 votou a divisão da Palestina, até então sob o controle britânico, em dois estados. O Estado de Israel, que seria judeu, coube 56% do território, enquanto a Palestina árabe, né, ficou com os 44% restantes. A cidade de Jerusalém, ou seja, a Terra Santa, permaneceria sob administração internacional. Então, tá aqui o mapa, né, mostrando para vocês, né, com o passar do tempo aí, né, a divisão realizada principalmente pela ONU aí na região da Palestina, determinando 56% a formação do Estado de Israel e 44% da Palestina e Jerusalém como um estado ou uma cidade, né, um território, não vou dizer neutro, mas sob os comandos internacionais, tá ok? Ó, tá? Um detalhe importante, pessoal, que a gente tem que ver é que esses povos não aceitaram, né? Os povos árabes não aceitaram essa divisão realizada principalmente pela ONU, né? E veio confrontar justamente os judeus, né? Em Israel. Os povos que habitavam a região da Palestina, reunidos na Liga Árabe, pertencentes à Liga Árabe, né? A união aí de dos países que pertencem ao mundo árabe, não aceitaram a decisão da ONU, que deu origem a uma série de conflitos desde 1948, né? Como, por exemplo, em 1948, Israel declarou sua independência, dissolvendo o Estado árabe palestino, lógico, sobre o aval da ONU, incorporando ao seu território as terras palestinas conquistadas, iniciando uma série de guerras com os países vizinhos, principalmente a Síria, o Líbano, o Egito e Jordânia, né? Os países aí que encabeçam esse conflito aí justamente contra essa divisão territorial e essa anexação por parte dos judeus, tá? Muitos árabes palestinos
foram expulsos do seu território, formando o maior contingente de refugiados do mundo. Cerca de 5 milhões de pessoas refugiadas, né, era desse território palestino, espalhados aí por vários territórios e países, principalmente Síria, Líbano, né, vieram buscar refúgio nesses países aliados da Liga Árabe. A população árabe israelense, pessoal, tem um detalhe importante, passou a lutar pela configuração de novas fronteiras, tá? Passou a definir ou tentar definir novas fronteiras e pelo reconhecimento de um Estado palestino também independente, né? Já que os judeus reconheceram o Estado de Israel, né? Aliás, já que os judeus queriam o reconhecimento do Estado de Israel, os palestinos também queriam um Estado independente reconhecido. E em 1964, exilados no Líbano, fundaram a OLP. O que é a OLP? A Organização para a Libertação da Palestina, tá? Em 1988, proclamaram o estabelecimento de um Estado palestino independente. Então, depois de muitas guerras aí e de 2 intifadas, o que são intifadas? São rebeliões palestinas contra o Estado de Israel, né? Os acordos de paz assinados entre os países desde 1993 afirmaram a autonomia dos palestinos na faixa de Gaza, que é um pequeno território próximo à Cisjordânia, e em parte também da Cisjordânia, né? Onde eles ficaram reclusos a esse local. Também, como parte dos acordos, foi criada a Autoridade Nacional da Palestina, ANP, uma organização concebida para ser um governo de transição até o estabelecimento do Estado palestino independente. Então, teve um governo também provisório aí de transição, tá? Bom, embora Israel tenha retirado seus colonos e forças militares da faixa de Gaza em 2005, todos os acessos, incluindo o marítimo e o aéreo, à faixa de Gaza, onde estavam concentrados os palestinos, ainda são controlados pelas forças israelenses. Por isso que é o maior ponto de foco de conflito nessa região. Tá? Existe um problema sério nessa região chamada faixa de Gaza, que é onde se encontram os palestinos e israelenses e eles se confrontam ali. Apesar de ter sido considerado ilegal pela Assembleia Geral da ONU em 2007, Israel concluiu a construção de um muro, presta atenção, de um muro na Cisjordânia com mais de 9 metros de altura, controlando aí a entrada de não-judeus em território israelense, tá? Então, teve esse processo aí de isolar totalmente o território israelense, né, da entrada ou da tentativa de entrada de palestinos nele, tá ok? Então, esse paredão anexou áreas aí palestinas a Israel e impediu a circulação normal de pessoas na cidade de Jerusalém. Então, houve uma quebra aí, vamos dizer assim, de direitos de ir e vir, né, por conta da construção desse enorme muro construído aí por Israel, impedindo até mesmo que palestinos circulassem a Terra Santa, né, que é Jerusalém. Além disso, existem centenas de colônias israelenses na Cisjordânia. Então, é muito complexo essa divisão, faixa de Gaza, Cisjordânia, Palestina e Israel. Por quê? Nós temos nacionalidades, né, dos dois povos, das duas etnias nessas regiões. Então, é muito complexo você definir fronteiras, né, eliminando uma etnia da outra, dessa forma, espalhadas por esses 4 territórios, aí, inclusive a Terra Santa, né? Então, em consequência, o Estado palestino independente ainda não se concretizou e os palestinos estão separados de Israel e entre si em 21 enclaves, ou seja, 21 divisas, né? Essa situação afetou todas as atividades econômicas decorridos aí mais de 60 anos. Os territórios palestinos ocupados apresentam grande deterioração econômica e baixa qualidade de vida. Praticamente os palestinos, eles, com essas divisões, né, realizadas principalmente por Israel, eles ficaram totalmente isolados, né, e somente dedicados à luta, né, para que ocorra a formação desse Estado palestino e que a divisão ela seja mais justa, né? Bom, em 2012, a Palestina, presta atenção, pessoal, em 2012 a Palestina tornou-se Estado observador não membro da ONU, um estatuto semelhante ao do Vaticano, né? Dessa forma, a Palestina pode participar dos debates da Assembleia Geral da ONU, né, e buscar admissão em outras organizações internacionais. Embora ela não tenha direito ao voto, porque não é um território reconhecido, né, internacionalmente, independente internacionalmente, tá ok? Isso em 2012. Então, até hoje, né, essas pessoas, elas lutam, né, dentro do Estado de Israel, né, e próximos ali na região da Cisjordânia, da
das colinas do Golã, da Palestina, né? Que ainda não é considerado um território independente, né? Reconhecido internacionalmente, mas ainda há esses conflitos, né? Inacabáveis até hoje por conta dessa disputa territorial, né? Entre árabes e israelenses. Então, inclusive disputas sangrentas, né? De muitas mortes, atentados, principalmente a civis e crianças, né? Que não tem nada a ver com a situação, às vezes, né? E que são vítimas aí, vitimados aí pelos esses confrontos, essas guerras aí existentes, principalmente nesse mundo árabe. Lembrando que o mundo árabe, né, pessoal, o Oriente Médio como um todo, na realidade, devido às perspectivas ocidentais dentro do Oriente Médio, é palco de grande instabilidade política, econômica e militar, né? A qualquer momento, os países entram em conflitos e ocorrem conflitos regionais de ordem mundial devido ao interesse econômico, né, que tem nessa região, principalmente das grandes potências, não só europeias, mas principalmente também dos Estados Unidos, tá ok? Bom, pessoal, espero que vocês tenham entendido um pouquinho aí como se deu, né, esse desenrolar aí do conflito, da questão da Palestina, né, como funciona todo esse processo aí de luta armada, né, entre esses povos aí para reconhecimento do território. Estou aqui à disposição de vocês nesse exato momento via WhatsApp para esclarecer todas as dúvidas que vocês necessitarem a respeito do conteúdo, tá bom? Então, até a próxima. Um abraço.